ministro aposentado Carlos Aires Brito fala conosco aqui no CNN 360. Ministro, que prazer recebê-lo nesse dia importante aqui no 360. É uma posse que vai produzir uma imagem muito forte, com representantes de todos os poderes, todos os ex-presidentes da República, à exceção de Fernando Henrique Cardoso, por motivos de saúde, 23 governadores, integrantes de cortes superiores. O TSE precisava dessa blindagem? É uma blindagem? O que a gente pode esperar desse gesto que vai ser produzido logo mais às 7 da noite na posse do ministro Alexandre de Moraes? Daniela, é o reconhecimento do prestígio diretamente constitucional da Justiça Eleitoral, no caso do órgão que está no cimo, na fronde da Justiça Eleitoral brasileira, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A sociedade brasileira percebeu, não é, que a Justiça Eleitoral brasileira é especializada. O Brasil tem uma justiça especializada em matéria eleitoral. E isso nos alegra, não é? Nos enche de orgulho, porque, por definição, a justiça é imparcial, é equidistante. É tão preparada tecnicamente quanto isenta, neutra, equidistante politicamente. E é experimentada. Olha essa dupla. Alexandre de Moraes, o novo presidente do TSE, que é ministro do Supremo Tribunal Federal já há alguns anos, é jurista, tem uma trajetória no âmbito administrativo desde São Paulo, e o vice-presidente também muito experiente, muito competente, de notável saber jurídico, o ministro Ricardo Lewandowski, que já foi, inclusive, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos em boas mãos, né? E a Justiça Eleitoral é sinal, é signo de democracia representativa. A democracia, que é o princípio dos princípios, a democracia indireta ou representativa, tem no processo eleitoral o seu apogeu, o seu ápice, o seu ponto mais alto. É motivo de celebração a data de hoje. Ministro, o senhor acha que essa sinalização, né, como o senhor disse, né, um reflexo do prestígio da justiça eleitoral, que a gente vai ver logo mais, isso afasta os riscos que vinham permeando, infelizmente, as reflexões de todos nós, né, ou seja, os ataques infundados, o receio de se ter algum problema, algum ataque ao judiciário, à justiça eleitoral no 7 de setembro, no dia das eleições. Isso dá uma sinalização, acalma o coração e as mentes dos brasileiros que estavam vendo essa movimentação, um discurso mais radical se espraiando em alguns setores da sociedade? Sim, atenua, amaina, não é? Acalma as coisas. Os poderes da República, não é, são harmônicos, independentes e harmônicos entre si. A harmonia é uma atuação respeitosa, se possível, à base da colaboração. Agora, quem comanda o processo eleitoral no plano da execução das coisas, da execução da própria eleição, é a Justiça Eleitoral. Volto a dizer que tem por órgão de cúpula o Tribunal Superior Eleitoral. A cabeça, o guia, o mentor é o Tribunal Superior Eleitoral, não é nenhuma outra instituição. Basta lembrar que ele é composto do modo mais qualificado possível. Dos seus 7 membros, 3 são do Supremo Tribunal Federal. 3, inclusive o presidente do TSE e o vice-presidente. 2 são do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Corregedor Eleitoral Nacional. E 2 advogados, 2 juízes recrutados entre os advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Esses advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo presidente da República. O Brasil está muito bem servido de justiça eleitoral. Ministro, o senhor tocou aí, o ministro Aires Brito é poeta, né? Ele se dedicou ao judiciário por dever cívico, porque gosta de colocar as palavras e tem esse talento de colocar as palavras no lugar certo. Então, o senhor, com muita elegância, ressaltou como o papel da justiça eleitoral é central e único. E aí, infelizmente, eu preciso falar sobre
essa dúvida que paira a respeito dos militares e de quais são as intenções dos militares, né, puxados para dentro desse processo, muitas vezes se colocando como que tutores ali, né, instância revisora, fiscalizadora das eleições. Eu queria ouvir um pouco o senhor e o que podemos esperar aí dessa relação militares e morais. Eu dou respostas unicamente à luz da Constituição. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, regulares, né? Estruturadas, organizadas à base da hierarquia, da disciplina, são instituições permanentes, volto a dizer, mas não têm função eleitoral diretamente na Constituição, nenhuma função. As forças eleitorais, as Forças Armadas não podem se colocar não podem ter essa pretensão de mentoras, de condutoras, de guias. Não. A função das Forças Armadas tem sido adequadamente de coadjuvação, de apoio, de auxílio. O TSE requisita, recruta e as Forças Armadas atendem. E tem feito assim, exemplarmente, cada qual no seu quadrado normativo. O mentor é a Justiça Eleitoral, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral. Não há, portanto, como confundir as coisas. Não se vê na Constituição nenhuma função eleitoral para as Forças Armadas, absolutamente nenhuma. Tem outras funções relevantíssimas, essenciais, mas a função eleitoral não. Cada qual no seu quadrado normativo, volto a dizer. Ministro, a gente acompanhou, imagino que o senhor tenha acompanhado também o 11 de agosto, né? Para fechar aí, vou deixar o senhor respirar, tomar uma aguinha, mas a gente acompanhou o 11 de agosto e muitos colegas do senhor, juristas, que eu conversei hoje cedo para medir um pouco a temperatura, né? Em relação a essa posse no meio de uma eleição muito dura, muito intensa que a gente está vivenciando já no Brasil. Muita gente disse, olha, depois do aval da sociedade civil vem o aval da política, a justiça eleitoral. O senhor concorda? Esses dois eventos, eles devem ser conectados e mais, né? O senhor acha que o que aconteceu no 11 de agosto estimulou aí também a adesão de políticos de tantas cores diferentes, né? Tantas ideologias diferentes no mesmo local? O 11 de agosto foi um símbolo, um marco positivo e, sobretudo, de confirmação, foi de defesa da democracia centralmente e do processo eleitoral, afunilando até, convenhamos, logicamente, para a urna eletrônica. Porque o processo eleitoral, Daniela, é um todo indivisível. Não é? Democracia demanda o quê? Eleições. Eleições, processo eleitoral. Processo eleitoral superior, Tribunal Eleitoral e Justiça Eleitoral como um todo. Não é? Encadeadamente. E afunilando tudo para a urna eletrônica, que é uma garantia, um aval, um endosso, digamos, é o que há de mais eficiente, mais rápido, mais seguro, mais fidedigno. É a justiça eleitoral, é a urna eletrônica. Agora, o 11 de agosto significou uma convergência de profissionais, de cientistas, de artistas, de políticos, de setores sociais importantes, 80 universidades lideradas notadamente, né, pela USP, todos afinando suas vozes pelo diapasão que conta. Qual o diapasão? O da democracia. Por quê? Porque não é invencionice isso. A democracia é o princípio dos princípios da Constituição brasileira. É a menina dos olhos da Constituição do Brasil, principiologicamente falando. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada. Eles estão para o direito, os princípios, assim como os valores estão para a filosofia. Por exemplo, os valores da bondade, os valores da verdade, os valores da beleza, os valores da justiça. E, filosoficamente falando, os 4 valores clássicos da filosofia grega. Então, a democracia viu ali naquele 11 de agosto uma confirmação de que ela é o princípio continente. Tudo mais é princípio conteúdo. Por exemplo, as Forças Armadas são um princípio conteúdo do princípio continente da democracia.
Administração pública toda, conteúdo do princípio continente da democracia. Liberdade de imprensa, que é irmã siamesa da democracia. Não é? Olho e pálpebra com a democracia, a liberdade de imprensa. É conteúdo do princípio continente da democracia. Separação dos poderes é conteúdo. E o conteúdo não pode se rebelar contra o continente. O conteúdo não pode se resignar contra o continente. A democracia é o envoltório. É a razão de ser da nossa vida civilizada, humanista. O Brasil tem uma identidade jurídica. Qual é a identidade jurídica do Brasil perante si mesmo e perante o mundo? A mais gloriosa possível, a mais honrosa identidade. O Brasil é uma democracia. Não podemos abrir mão desse patrimônio imaterial de valor incalculável. Então, 11 de agosto significou a fisionomia do Brasil, a identidade jurídica do Brasil. Tem nome, democracia. Ministro, gente, Carlos Aires Brito nos brinda hoje aqui com essa análise importante e, claro, uma constatação. Eu vou adotar para mim, ministro, a democracia é a menina dos olhos da Constituição. Muito bom, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um dos magistrados mais respeitados do Brasil, ainda muito mencionado no Supremo Tribunal Federal e, claro, que com a gente hoje. Ministro, muito obrigada, até a próxima, sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, até a próxima.